E estamos aqui, então, como eu vim anunciando durante a semana, e hoje de manhã, começando o programa e já anunciando que hoje estaria aqui uma pessoa que entende tudo de vinho. O meu amigo Toneto Eusébio Pazini, da Epagre, está aqui para falar do vinho, da uva, da parreira de uva. Eu sei que o tempo vai ser curto, mas o importante é que ele nos passe para nós, nossos ouvintes, principalmente italiano que faz vinho, faz pouco vinho, ou quer fazer vinho, nunca fez. Então aproveite, caneta e papel na mão e vai anotando tudo direitinho ali. Quem sabe faz uma experiência, faz um pouquinho de vinho para experimentar tudo que o Eusébio vai falar para nós, e ele manja muito. Eu sou suspeito de falar do vinho, porque eu já comprei o vinho dele, estou sempre comprando vinho dele, porque ele começou a fazer vinho também. Buongiorno, Toneto. Buongiorno, Pepe. Bom dia a todos os teus ouvintes, né? Aqui do Italiano e Tutti Buona Gente. É uma satisfação, né? Um prazer estar aqui contigo de novo. Já tive algumas vezes, né? Falando sobre cultura, sobre história. E hoje estamos aí falando um pouco de vinho, que também faz parte da cultura também, e da história, né? Exatamente. Aqui da nossa região. É a nossa região, Pepe, que é os vales da uva Goethe, aqui na região de Uruçanga, Zambuja, né? Pedras Grandes, que é a primeira indicação geográfica de Santa Catarina dos vinhos Goethe, que é produzido somente aqui nessa região e em mais nenhum outro lugar do mundo. Então essa uva, que é única nossa, é um vinho raro, é um vinho que se produz em pouca quantidade e um vinho aí que caiu no gosto da turma e é produzido desde quando chegou os primeiros imigrantes aqui. Então, como já falasse, né, eu sou Eusébio Toneto, sou natural de Turvo, né? Meus nonos eram ali de Uruçanga, o nono nasceu lá no Rio Carvão e a nona no Rio Caeté, né? E sempre tiveram esse contato com a uva e com o vinho. E eu trabalho na Epagre, trabalho ali na região de Pedras Grandes, a Zambuja, e tenho muito contato com esse pessoal que produz a uva e o vinho. Então eu comecei, a minha área não é bem essa, eu sou técnico agrícola, sou engenheiro agrônomo e também bacharel em turismo. E ali eu comecei a ter esse contato e a trabalhar com o produtor de uva e vinho e comecei a aprender muito com eles. E aí eu fui buscar informação, fui estudar, comprar livros, né? Sim. E aí nós fizemos ali um programa de melhoramento da qualidade desses vinhos. Então ali tem muita produção de uva muito boa, né? Tem vários tipos de uva ali, principalmente a Goethe, a Bordeaux e a Niagara, né? Então, Toneto, aí tu vai continuar nessa conversa que tu estás falando. Nós vamos começar falando dos tipos de uva, então nós vamos começar a falar da parreira de uva, né? Isso. E aí, claro, e que tipo de uva que nós plantamos nessa região que tu já estava falando, aqui na nossa região, também na região de Pedras Grandes, Zambuja, o tipo de uva que se planta ali e por que se planta esse tipo de uva, né? E da parreira de uva, quando é que se inicia a parreira de uva? Como é que se faz uma parreira de uva? Quando é que se poda a época? Porque alguns falam, se poda a uva na minguante, outro não, é na crescente, e eu sei que não é bem assim a coisa. Então começa nessa primeira parte, falando, né, como é que se prepara a parreira de uva. Certo, Pepe, assim, um bom vinho é feito de uma boa uva, né? Exatamente. Então, para ter uma boa uva, é responsabilidade do produtor, né, em conduzir bem esse parreiral. Então, começa lá na poda, né? A poda se faz após o inverno, quando a planta, né, quando a videira começa a querer inchar ali o olhinho, né, a geminha. Isso. Então, óbvio que tem vários tipos de uva, tem vários tipos de manejo, e para a gente falar aqui sobre os detalhes, a gente precisaria de muito tempo. Isso. Então, basicamente isso, né? Uma poda bem feita, dependendo da uva, tem o seu tipo de poda, né? Cada uva tem o seu tipo de poda, que tu pode deixar mais gemas, menos gemas, né? Para produzir mais uva, menos uva. Uma boa adubação, um bom tratamento. Só para te contar, que tem pessoas que dizem, Pepe, mas se deixa 2 olhinhos, 3 olhinhos, 4, então é isso que tu está falando. Depende da idade da uva também, né? Uma uva mais jovem, né? Ela ainda não está com muita força, o sistema radicular não está bem formado, e aí então tu tem que ir conduzindo essa planta, né? As nossas uvas aqui, elas são uvas americanas, né? Ou híbridas, são uvas mais resistentes porque o nosso clima não é muito favorável. É muito úmido, né? Chove bastante, tem a neblina, então elas são muito suscetíveis a doenças. Então essas uvas são mais rústicas
E na nossa serra aqui, catarinense, são mais vites viníferas, né? São uvas consideradas uvas finas, né? Uvas europeias. Mas para nossa região aqui, então, são esses tipos, que é a Goethe, que é uma uva branca. Nós temos a Niagara branca e a rosada, que é a mais cultivada. Sim. E temos também a Bordeaux, Né? que dá o vinho tinto. E também o suco, né? O suco que é muito produzido aqui nessa região também. E também vem muita uva de fora, né? Vem bastante uva do Rio Grande do Sul, vem uva de outras regiões, porque aqui temos bastante produtores de vinhos. Então, assim, ó, a própria legislação nossa fala que o vinho, ele é feito de uvas sãs, frescas e maduras. Então, a legislação já diz, vinho é de uva. Então, aquela turma que diz assim, eu tomei lá um vinho de pêssego, um vinho de laranja. Não é vinho. Né? Não é vinho, não. A gente, assim, informalmente chama de vinho porque foi fermentado, foi feito no mesmo processo. Mas vinho é de uva. Mas vinho é feito de uva. Então, quando a gente fala em vinho, tem que falar em uva. Então, essa qualidade, como a gente já falou, a matéria-prima é a principal, né? Para se poder fazer um vinho bom. E aí depois, quando a uva está no ponto, né, está quase no ponto de colher, a gente tem que começar a pensar na nossa estrutura de cantina, né? Então tá. Essa parte então agora ele vai falar da parte da colheita. Presta atenção, o Toneto. Quando é que você vai colher o cacho de uva lá? E o que tu tem que atender quando tu apanha um cacho de uva? Como você falou, pode ter um problema de uma uva podre no meio do cacho. Isso. Pode ter um problema de doença. O que se tem que fazer? Como é que se colhe a uva? Certo. Nós estamos acompanhando, né, a nossa uva lá, a nossa parreira. E aí está o problema de quando tu produz vinho, tu não é o produtor de uva, né? Porque o produtor de uva vai querer vender a uva, porque começa a atacar o passarinho, começa a atacar uma podridão, tá chovendo muito, então ele quer vender essa uva quanto antes. E muitas vezes ela não está no ponto de maturação ainda. Né? E quando tu é o próprio produtor de uva, tu já consegue controlar isso melhor, né? Sim. Então nós temos equipamentos. Geralmente o produtor artesanal ele vai lá, começa a pegar o grãozinho e provar se está no ponto, né? E não é bom isso. Né? Então uma uva madura é uma uva que vai estar com um teor de açúcar, né? Ela vai evoluindo até chegar um ponto que ela estabiliza. Então ele vai notar quando ela chegou no auge, que ela estabilizou, está no ponto de colheita, porque é o açúcar da uva que vai fermentar e vai dar o teor alcoólico desse vinho. Então, o processo lá de fermentação, o principal componente da uva é o açúcar. E a nossa uva aqui, por mais que a gente deixe ela madurar bastante, ela nunca vai chegar a um teor de açúcar suficiente para te dar um vinho ali com 11, 12% de álcool, né? Sim. Então, a gente vai ter que corrigir esse açúcar. Então, o produtor acompanhou lá a sua uva, está bem madura, está no ponto de colher. Ele já tem que estar com a cantininha dele lá, né? Sua cantina artesanal, ou até mesmo os cantineiros grandes, tem que estar com tudo pronto para receber essa uva. E tudo pronto estar limpo, tudo bem higienizado, que a higiene é uma dos principais fatores para ter um vinho de qualidade. Então, né? Na hora que o Toneto vai falar da segunda, depois do nosso intervalo comercial, ele vai falar aí vai começar a falar do vinho, a preparação toda lá, como é que vai fazer o vinho. Mas antes disso, eu vou perguntar para o Toneto. Quando eu pergunto para ele, eu sei muita coisa já de vinho, porque eu questiono muito o Toneto, para eu também saber, porque eu tenho minha pareirinha lá em casa de uva, e a gente, claro, quer produzir a melhor uva naquele pé, embora seja uma pareira pequena, mas tu tem que saber cuidar para ela também vir com uma uva boa. Então, eu sei que o meu pai, né, eu falava para o Toneto, antigamente era bem artesanal, né, fazer vinho, a gente ajudava o pai a fazer o vinho, que era bem artesanal, né, mas eu sei que antes da colheita se pulverizava com um fertilizante. Até eu gostaria que o Toneto colocasse isso. Em que época, por exemplo, você pulveriza de repente a uva para protegê-la, não veneno. Mas eu sei que tem gente que às vezes bota veneno, né? Sim. Eu sou meio desfavorável desse tipo de coisa em casa, eu gosto tudo ao natural, porque é pouco. Mas eu sei que precisa de certos produtos às vezes para poder que os bichos atacam, a doença ataca, então tem uma série de problemas. Mas tem também o fertilizante, né? Inclusive no pé, né? O Toneto que coloca antes de começar a brotar. Então, eu gostaria que tu colocasse aí, como é que se coloca, que época se coloca o fertilizante no pé ou na própria uva antes dela amadurecer? Sim, então é muito bem colocado, Pepe, é um ponto muito importante para a qualidade da uva. Porque a nossa uva lá, ela está suscetível, né, a pragas, a doenças. Então, uma boa adubação é importante para te manter a saúde da tua planta. Uma adubação em excesso
tipo, principalmente o nitrogênio, vai fazer com que essa uva possa se desequilibrar e ficar mais suscetível à doença e tu ter que usar mais agrotóxico. Tá. Nas nossas condições de clima aqui, é muito favorável a instalação da principal doença da uva, que é o míldio. O míldio que ataca a folha, ataca o grão, dá o grão preto, né? Ah, aquela uva está tudo com grão preto. Ela perde a qualidade. E também causa o mofo, né? Então essa é uma uva doente. Lá na legislação eu acabei de falar, uvas sãs, frescas e maduras. Então uma uva doente não vai dar um bom vinho. E aí o produtor, para ter essa qualidade, essa uva sã, ele abre mão de usar o veneno, o agrotóxico, ou o defensivo, conforme, né? Isso. Então, assim, ó, se tu usa um fungicida, por exemplo, para não atacar essas doenças, o fungicida, muitas vezes ele é sistêmico, muitas vezes o produtor não respeita esse período de carência, que é o tempo mínimo da última aplicação até a colheita. E essa uva, ela acaba indo para a cantina com resíduo de veneno. A gente se preocupa, tem a preocupação com a saúde, né? Mas uma uva contaminada com fungicida, ela também não vai dar vinho. Porque o que fermenta o açúcar, o que fermenta a uva, é um fungo, é uma levedura. Então, se tu botou um veneno para matar fungo, a levedura também não vai trabalhar. E se trabalhar, vai ser muito mais difícil e não vai dar um vinho de qualidade. Então, essa preocupação com o produto que tu usa, né? Então, uma uva bem adubada, bem nutrida, né? Interessante análise de solo, procura lá a Epagre ou os agrônomos aí, que tem bastante disponível na região, nas agropecuárias, enfim. Faça uma análise de solo, de repente até uma análise foliar, aduba bem adubado e aí tu vai poder abrir mão de um bom tratamento. Hoje a gente tem, pode-se utilizar a cal da bordaleza, que é a base de sulfato de cobre, é permitido até na agricultura orgânica, né? E a gente sabe que ela não interfere lá na fermentação, né? E tu tem um produto mais seguro para poder fazer um bom vinho, né? Então tá vendo, ó, que você estão aí com a canetinha anotando ali, ó, como é importante essa parte aí que ele falou do fertilizante, do fungicida, como é que se coloca. É muito importante essa preparação, mas eu acho importante que o Toneto colocou a adubação da planta, não em excesso nem em menos, é o controle que tem que ser feito, porque eu sei que aconteceu uma vez, eu como não entendia muito como é que se cuidava do pé de uva, eu descuidei, eu perdi um pé já bem, pareira linda, e de repente um ano para o outro, na hora da brotação, e nada de olhinho estourar, nada de brotar, o pé de uva estava seco. Aí eu fui perguntar para um agrônomo na época, aí ele me falou justamente desse produto que você coloca e da própria adubação que eu não colocava. Acabou acontecendo isso, adoeceu, provavelmente foi isso que aconteceu, certo. E acabou secando e, cuidado, tirar o pé. Hoje a gente já sabe, então a parede todo ano está caindo, porque a gente está cuidando de acordo conforme se prevê, como você está colocando. Mas antes do Toneto colocar o